Oi, Anne, tudo bem? Que bom estar com você. Depois de tanto tempo que eu não venho fazer uma palestra para os seus idosos, né? O CEF, além dele trazer propostas para a gente executar com as pessoas idosas, ele também pretende estudar como é que está esse idoso do século XXI, né? Que não para de expandir as fronteiras do envelhecimento, atingindo aí uma expectativa de vida bastante significativa. Então, eu gostaria que você nos desse aí uma ideia de quem você é, para que o nosso público te conheça, né? E como é que é o trabalho que você executa. Bom, eu sou a Anne, eu sou assistente social, estou aqui no SESC há 9 anos, né? 9 anos à frente do trabalho social com grupos, que engloba o trabalho social com idosos também, né? Os nossos grupos, nós temos os grupos de idosos, mas nós temos os grupos intergeracionais também, né? E vários modelos de grupos, né? Os grupos de convivência, que são os grupos para os idosos 60 a mais, é o carro-chefe aqui do nosso trabalho, né? Com um número grande de idosos participando. E aí, pós-pandemia, tentando fazer que esses grupos ressurjam novamente da forma como eram antes, né? Com um número grande de idosos, né? Com a participação deles de forma bem prática aqui nas atividades. Mas é quase que um reinício pós-pandemia. A gente está vivendo. A gente está vivendo esse momento de reinício, né? E no período da pandemia, nesses 2 anos praticamente, nenhum grupo funcionou, nem virtualmente. Não, nós tínhamos um grupo virtual. Tinha um grupo virtual. No período da pandemia, que funcionava uma vez por semana. Nós nos reuníamos de forma virtual, né, através de uma plataforma, e tentávamos fazer com que houvesse uma participação grande, mas a gente encontrou uma certa dificuldade, né, deles aderirem ao grupo. Mas nós tínhamos esse grupo, né, e dentro desse grupo a gente fazia bate-papos, fazia atividades de memória e concentração dentro do grupo, trazíamos temas relevantes para a fase que a gente estava fazendo de pandemia, né, e quando eles retornaram, que a gente conseguiu entender a importância que esse grupo teve, né? E durante a pandemia também, nós fazíamos entrega de kits de memória e concentração. Então, pelo menos uma vez por mês, nós montávamos os kits e a gente fazia em forma de drive. Então, os familiares vinham aqui no SESC, pegavam os kits e levavam para eles, né? O kitzinho ali com 20, 30 atividades, com gabarito, e para eles terem como tá produzindo em casa, né? Mas durante a pandemia mesmo, acho que o que mais se destacou foi o nosso grupo de voluntárias. Nós temos um grupo de voluntárias muito forte aqui no SESC, que a gente usa o artesanato, né, como instrumento de socialização, e durante a pandemia a Santa Casa de Londrina nos procurou, que eles estavam sem material para os médicos, sem máscaras para a equipe médica, né, para a equipe de profissionais da Santa Casa. Então eles tinham a matéria-prima, mas eles não tinham as máscaras prontas. E ficaram sabendo que nós tínhamos esse grupo de voluntárias, que é um grupo intergeracional, mas na sua maioria são idosas, que costuravam. E aí a gente lançou o desafio para elas, através do WhatsApp, as nossas conversas eram todas em WhatsApp, e nós conseguimos reunir aí cerca de 20 idosas e produzimos essas máscaras para Santa Casa. Então funcionava assim, toda semana nós íamos até a Santa Casa, pegávamos esse material que eles forneciam, levávamos até a casa das idosas, né, dessas 20 idosas, pegava o material que elas tinham produzido e daí entregávamos para a Santa Casa. E essa rotatividade aí foi durante uns 5 meses, e ao final desses 5 meses, quando a Santa Casa começou a comprar já as máscaras, né, nós produzimos aproximadamente 16 mil máscaras para a Santa Casa de Londrina. E isso criou um novo jeito de juntar o grupo, do grupo participar de uma forma mais aberta, né? Mais ampla. Na verdade, os relatos que nós ouvimos durante esse tempo é que elas estavam em casa na pandemia,
E foi no primeiro ano ali. Então, foi uma forma delas se ocuparem, né? Delas se sentirem útil, produzindo um produto que para aquele momento era fundamental, né? Então, foi uma parceria bem bacana. Esse grupo de voluntários realmente é um grupo que se destaca na produção de várias coisas, né? A gente produz e doa, mas durante a pandemia foi o grupo que teve mais ativo, né? Porque elas não pararam ali durante esse tempo. Depois começaram a fazer máscaras em TNT, que a gente doava para a população de rua também, né? Itens em lãs para a nossa campanha do agasalho, que a gente entregou os kits para a população de rua e elas faziam touca, cachecol e a gente colocava nos kits. Então, foram idosos que continuaram produzindo durante a pandemia, né? A gente conseguiu trabalhar com esse grupo, né, de uma forma ativa mesmo durante esse processo aí de isolamento. Antes da pandemia, eu lembro que você tinha vários grupos em quase todos os dias. Tinha até um grupo que era fora do horário, de manhã, se não me engano, né? Quantas pessoas idosas você recebia nesses grupos antes da pandemia? Antes da pandemia, nós tínhamos aproximadamente 600 a 620 inscritos nos nossos grupos. Né? Nós temos várias modalidades de grupos. Então, só o grupo de convivência nós temos 5. Então, todos os dias tem 5 grupos de convivência. Então, os grupos de convivência ele acontece todos os dias, de segunda a sexta. Né? O idoso faz a inscrição para um grupo, eu quero vir no grupo de segunda. Né? E toda essa programação que é dada na segunda é dada até na sexta. Vamos trazer um palestrante aqui, ele vem de segunda a sexta. Né? Porque são 5 grupos com pessoas diferentes. Aí nós temos o grupo de memória e concentração, 2 grupos de memória e concentração, na segunda tarde e na terça de manhã, e na quinta de manhã o grupo de voluntários se reúne aqui para produzir os itens. Né? Cada grupo, a gente costuma dizer que a gente tem um instrumento de socialização. Né? O grupo de memória e concentração, nosso instrumento de socialização são as atividades que a gente faz para eles participarem. O grupo de convivência é um grupo que a gente trata tudo. Palestras, fazemos binguinhos para eles. A gente tenta trazer para esse idoso temas atuais. Né? Por exemplo, a semana que vem a gente vai ter aí um palestrante a semana inteira falando sobre fake news. Né? Porque o idoso é um foco das fake news. Né? E muitas vezes eles não sabem como lidar com aquilo e já repassa uma informação que não é verídica. Então a gente procura trazer temas atuais para eles, né? Porque o idoso hoje não é mais aquele idoso que ficava lá costurando, fazendo tricô. Não, é o idoso que está aí participando da sociedade de uma forma ativa, né? Isso que eu queria ver com você, a diferença desse idoso, desde que vocês começaram o trabalho até agora, porque o idoso está buscando uma participação social. Sim. É isso que vocês estão encontrando? Sim. O trabalho aqui no Sesc Londrina Centro, ele tem mais de 35 anos, né? Os grupos de idosos, né? Eu sempre falo que a gente tem um destaque mesmo dentro das unidades do Sesc, mas esse destaque vem porque tem uma construção, né? De pessoas que vieram muito antes de mim e conseguiram implementar esse trabalho de uma forma que chegou até onde a gente está hoje, né? Então lá atrás não era outro modelo de grupos, né? Os idosos vinham para dançar o baile, para jogar o bingo, para ir passear, não tinha os modelos de grupo como nós temos hoje. Era só aquele grupo de convivência. Isso. Hoje não, né? Hoje o idoso, o próprio idoso tem outro foco. Né? Então a gente procura oferecer esse tipo de trabalho para o idoso, né? Mas que interessante, o Sesc então foi pioneiro nessa área de olhar para a pessoa idosa como uma pessoa que precisa ser resgatada para a sociedade. Sim, o Sesc foi pioneiro no país, né? Em São Paulo começou o trabalho com idosos há décadas atrás e hoje o Sesc, aí, praticamente todas as unidades do Sesc conta com o trabalho social com idosos, desenvolve esses trabalhos.
Londrina é uma cidade maior, mas as cidades menores que têm SESC têm um trabalho voltado para o público idoso. O SESC é uma referência no país hoje no trabalho com idoso. Né? A gente poderia pensar em contar essa história, conversar com a coordenação Sim. geral para contar essa Sim. história, porque é muito importante. A gente vem pensando nos centros de convivência há muito pouco tempo, né? Nesse século XX. Né? Depois do Estatuto do Idoso, que nasceu em 2003, quer dizer, vocês começaram o trabalho bem antes, né? Vocês foram daqueles grupos que foram alertados pelos primeiros encontros internacionais sobre o envelhecimento, né? Bacana. E então você tinha um grupo muito grande. Como foi esse retorno da pandemia? Quando nós retornamos em setembro do ano passado. Né? Durante a pandemia nós mantivemos o contato, né, com esse público idoso através de grupos de WhatsApp, mas nós mandamos postais para eles, né, que é o postalzinho mesmo, né, de antigamente, né, o Sesc Paraná, né, então todos os idosos que participavam dos grupos de idosos do estado receberam os postais do Sesc, é uma forma de nós estamos aqui, né? E a gente continuamos aqui esperando vocês. E a gente conseguiu manter esse contato, né? Então, claro que é um reinício com toda aquela insegurança que teve, né? Ali em setembro, quando nós retornamos, o número foi pequeno, né? De idosos que retornaram. No início desse ano, que é aí que eles começaram a retornar, se sentindo mais seguros, né? O Sesc adotou todas as medidas, né, de prevenção e de cuidado, mas a gente ainda está caminhando nesse reinício, digamos, né? Tem idosos que não vão voltar, que a gente sabe que foram afetados, tanto a parte cognitiva como a parte motora, e não tem condições de voltar, né? Mas nós também vimos que teve muitos idosos novos procuraram. Que ótimo. Muitos. Nós tivemos a procura assim, de muita gente chegando. Eu acho que depois desse processo de pandemia, agora eu preciso sair, eu preciso estar com pessoas, eu preciso me reunir, né? Estou com saudade de gente. Então teve muita gente nova entrando, sabe? Mas infelizmente tem muita gente que a gente não vai conseguir esse retorno, né? Hoje nós temos a média aí de 400 inscritos nas nossas atividades, que já é um número bem bacana, né? Constataram muito falecimento nesse período das Alguns. Tanto pela Covid como falecimentos naturais e até talvez por esse isolamento mesmo, né? Mas alguns pela Covid, sim. Alguns. Você não tem os números? Não tem, números não tem. Tá. O que a gente tem é como eram muitos idosos, a gente tem essa dificuldade do contato individualizado, né? A gente consegue fazer o contato pelo WhatsApp, que hoje a maioria tem WhatsApp, é difícil quem não tenha, né? Então a gente conseguia manter esse contato, todos os dias mandando uma mensagem, mandando atividades para eles fazerem pelo WhatsApp, mas a gente não tem esse contato de tal pessoa não veio mais. Né? Vamos tentar ver o que a gente consegue, recebe notícias, né? Certo, olha, tal pessoa faleceu, mas não estão preocupados, né? Vocês estão preocupados em montar o que vai ser entregue e não o que vem de lá para cá. Mas que bom. Bom, hoje você estava nos falando que você tem grupo de memória, grupo intergeracional. Como é que está a sua forma de trabalho com eles hoje? A gente divide os grupos por essas modalidades de grupos, né? Então, o grupo de convivência, todos os dias, né? A gente tem trazido aí temas que sejam relevantes para eles. A média dos grupos de inscritos, nós temos uma média aí de 50, 60 pessoas inscritas por grupos, né? Não que venham essas 60 todas as semanas, porque tem aquela rotatividade, um vem uma semana, outro não vem na outra, né? Os dois grupos de memória e concentração, que nós tínhamos um grupo só, depois da pandemia nós vimos a necessidade de formar mais um grupo de memória e concentração, porque a procura foi muito grande.
né? Então nós temos esse grupo onde nós trabalhamos atividades mesmo para que eles possam estar estimulando a parte cognitiva, né? Então são atividades, a maioria no papel, a gente trabalha muito com música também nesses grupos. Também esses grupos têm uma procura enorme, né? Os 2 grupos são de 60 pessoas, deve ter umas 10 vagas ainda, que nós retornamos agora em agosto, né? São 2 módulos de grupo, o grupo de memória e concentração, então ele vai de fevereiro a junho, de agosto a novembro, né? E essa procura, ela está sempre acontecendo. É um grupo que a gente tem que dar senha no dia que abre as inscrições ali para conseguir atender os que chegarem primeiro, mas pessoas ficam de fora muitas vezes, né? E o modelo do grupo de voluntários, né? Que hoje nós não temos vaga. O grupo de voluntários, como é o artesanato, o SESC fornece todo esse material, a gente tem um número X para trabalhar, né? Que são 30 pessoas, então nós trabalhamos com 30 idosos. É um grupo intergeracional, mas em sua maioria são idosos que nos procuram. E então tudo que a gente tem produzido, a gente doa, né? Certo. Produziram lãs esse ano, produziram aquelas almofadinhas pós-mastectomia, que foi doado a ONGs que atende mulheres com câncer de mama. Então é um grupo bem bacana de trabalhar, porque elas se sentem úteis também, né? Como é que é essa relação que vocês estão percebendo do idoso com o trabalho como manutenção da capacidade cognitiva e aquele que quer fazer ainda do trabalho ou precisa fazer do trabalho uma forma de renda, de manter a vida? Como é que vocês estão vendo isso? A característica dos nossos idosos, são poucos que ainda trabalham ou que queiram trabalhar para ter alguma renda. O pessoal que a gente vê aqui que precisa, não que não precise, porque nós temos idosos desde 5, 6 salários até idosos que vivem com um salário aqui, né? Mas muitos vendem, vendem um Avon, vendem uma Natura, sabe? Faz bolachinha, traz para vender no grupo, essas coisas menores, né? Essa demanda assim não surgiu tanto para gente ainda, sabe? Eu acho que o SESC é visto mais como esse processo de socializar, né? Deles estarem entre eles, né? Se ocuparem, se distraírem. Hoje, por exemplo, daqui a pouco a gente vai estar indo para o Londrina Matsuri, né? Promover esse espaço para o idoso. E vocês ainda continuam fazendo aquelas caravanas que vão para a praia, que vão para a montanha? O SESC tem um turismo social, né? Turismo social. O SESC mesmo, né? E dentro do trabalho com grupos, nós temos o Encontro Paranaense 60+, que agora em outubro vai ter a 2ª edição. Então, é uma oportunidade dos idosos do Paraná todo, que estão inseridos dentro dos grupos do SESC, se reunirem, né? Então saem os ônibus de todas as unidades do SESC e se encontram no nosso hotel, lá em Caiobá, né? E são 4 dias com atividades voltadas só para o público idoso. Então, durante essa semana que está tendo o encontro, o hotel em Caiobá, ele fecha praticamente para atendimento e atende só o público do trabalho com idosos do estado. E lá são várias atividades voltadas para esse público, né? É um tipo de um congresso. É tipo de um congresso. Atividades programadas, palestras, bailes, oficinas, bailes, passeios. São 4 dias que tudo acontece dentro do hotel, né? Mas tudo voltado somente para o público idoso. Que maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas têm, quando quer participar, elas fazem como? Elas ligam para você? Elas têm um contato? Quando elas ficam sabendo do SESC? Como é que elas entram em contato com vocês? O nosso trabalho aqui
né, é um trabalho social, então é um trabalho sem custo. Né, as nossas atividades que estão dentro do trabalho social com grupos aqui no SESC. Para participar, tem os grupos intergeracionais, que não há necessidade de ter 60 a mais, e os grupos de convivência, que são 60 a mais. Mas muitas vezes o idoso não é idoso ainda, mas tem 58, 57, eu queria participar. As portas estão abertas, a gente não fecha as portas porque não tem os 60 a mais. E é procurar o SAC aqui, né? A unidade, fazer a inscrição, RG, CPF, comprovante de residência. Essas são as atividades que não têm custo, né? Mas hoje a nossa unidade do Londrina Centro se caracterizou por uma unidade de atendimento ao público idoso. Então a nossa academia tem um número muito grande de idosos, já tem uma característica de atendimento ao idoso. Nós temos a biblioteca aqui, que tem um trabalho voltado para oficinas para idosos. Temos o Espaço Conexão, que são salas com computadores, que nós temos uma orientadora que também faz atendimento com oficinas para esse público idoso. Então o SESC está aberto de várias formas para receber esse público idoso. Inclusive, quem faz parte do nosso trabalho pode almoçar aqui na unidade também pelo valor do comerciário. Né? Aqui no SESC nós temos os valores diferenciados para comerciário e para público geral. Mas o idoso participante do trabalho social com idosos, ele tem o direito ele é considerado como um comerciário nesse quesito, né? A academia tem preços especiais para o público idoso, né? Então a gente, não só o trabalho com grupos atende público idoso, né? A unidade está aberta para esse público. O encontro é em Caiobá? O encontro é em Caiobá. Onde tem o hotel do SESC para os comerciários. É isso. Então os comerciários perdem o hotel. Nessa semana perdem, né? E a gente tem que fazer um sorteio para eles poderem, porque como o hotel tem um número limite de pessoas e atende o Paraná todo nesse encontro, então cada cidade vai com um número X de idosos, né? Aqui na nossa unidade, por exemplo, dessa vez foram 34 vagas, então eu tenho que fazer um sorteio para ver quem vai sorteado para ir, porque a procura é maior, né? E como é um turismo social, o congresso é um valor abaixo de qualquer excursão. Eu sempre falo para eles, não é uma excursão. O encontro 60 a mais é diferente, porque numa excursão você vai com um guia, vai fazer passeios, é uma excursão, né? E esse encontro não, esse encontro é um encontro para eles. Então tudo que está preparado lá é para o público idoso mesmo, né? O tema agora vai ser Havaí, então todo encontro tem um tema. Então é tudo voltado em cima daquele tema. Em junho nós tivemos a primeira edição, foi cinema. Então foi tudo voltado em cima desse tema cinema. Então é muito bacana mesmo. Que ótimo. E Londrina tem se destacado nesse trabalho? Nós viemos agora, né, de um treinamento em Curitiba e realmente o nosso tanto de idosos que a gente atende aqui é acima das outras unidades, né? Mas eu sempre destaco que ele é acima porque esse trabalho já está vindo lá de trás, né? Tem unidades que estão começando agora esse trabalho, né? Mas o nosso tem mais de 30 anos que essa unidade atende público idoso. Então já é um trabalho muito reconhecido, né? Tanto a nível de Paraná, a nível de Departamento Nacional do SESC, né, por conta desse histórico de trabalho que tem, né, do número de atendimentos que a gente realiza, né. Aqui em Londrina nós temos o trabalho com idosos no SESC Londrina Norte também, no SESC Cadeião também tem um trabalho com grupos através de teatro, de música, né. Nós aqui no centro nós temos esse histórico, então acaba que tem um destaque, mas o trabalho é realizado nas outras duas unidades também. Você falou que tem atividades que são intergeracionais. Que atividades são? Como é que os 60 menos participam? Então, o grupo de memória e concentração e o grupo de voluntários é um grupo intergeracional.
né, o grupo de memória e concentração, a gente percebe que as pessoas, às vezes, ali com 40 e poucos anos, já começam a procurar, né, esse grupo para estar desenvolvendo as atividades mesmo, né? E aí existe essa intergeracionalidade, né? E a gente faz esse atendimento mesmo visando esse pré-envelhecimento, né? Então esses grupos são abertos a pessoas menos de 60. As gerações, como é que têm trabalhado aí? Como é que elas têm se compreendido? Trabalham bem. Você não tem a presença, é lógico, não deve ter, porque pela própria constituição da coisa, mas o etarismo não aparece aqui dentro. Não. Esse ano até nós estamos com o ensino médio aqui, né? Iniciou o ensino médio aqui no SESC, e no nosso baile junino, pela primeira vez, nós tivemos a participação dos adolescentes do ensino médio no baile junino também, e foi uma troca muito bacana que aconteceu, sabe? Então, agora a gente tem essa oportunidade, com o ensino médio aqui dentro, a gente tem essa oportunidade de realizar esse trabalho intergeracional de uma forma mais forte mesmo, né? Com os adolescentes aqui junto. Que bom. Eu te agradeço muito. O CEF está à sua disposição, né? O CEF é o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento. Nós vamos conversar muito ainda, porque eu comecei a aprender sobre envelhecimento aqui dentro do SESC, né? Vindo conversar com você, fazendo palestras. Eu estava saindo da vida profissional como empresário, como consultor de empresa, e não sabia nada de envelhecimento, né? Fiz as primeiras pesquisas para fazer aqui algumas palestras, né? Vocês me receberam maravilhosamente, você e seu grupo, né? Seus grupos. E aí que eu comecei a estudar o envelhecimento, e hoje eu estou aqui trabalhando com isso, né? Com o Centro de Estudos. E nós estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem também, né? Se tiverem alguma trabalho que vocês precisam registrar, a gente está à disposição também. Tá bom. Tá? E o SESC também se coloca à disposição, né? Tanto de vocês quanto do público idoso de Londrina, da região, né? As 3 unidades do SESC, nós estamos de portas abertas para receber esse público aí, né? Prezando por um atendimento qualificado, né? Tendo um olhar diferenciado para o idoso hoje, né? E priorizando a socialização desse público sempre. Que ótimo, muito obrigado. Eu conheço já sei tudo isso que você falou, já experimentei. Anne, muito obrigado. E agradeça, por favor, a sua coordenação, sua direção, né? Até onde você alcançar, agradeça a eles essas informações que a gente vai manter nos nossos arquivos e postar nas nossas redes. Muito obrigado. Nada, seu Dácio.